voltar a cooperar com a natureza, ao invés de se opor a ela. Então essa foi uma compreensão tão profunda para mim, que no momento em que realmente eu adotei esse posicionamento, a minha vida se tornou muito mais fácil e os meus potenciais começaram a gradualmente aflorar. A chave foi entender que a natureza não opera pelo esforço, e sim a partir de um poder sutil que só flui quando você abandona o esforço. Então vamos lá, vamos começar mais um assunto hoje. Boa noite a todos, agora o boa noite oficial, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, que traz um tema muito especial nesta terceira parte. Aprenda a deixar a vida fluir. Lembrando que nós estamos avançando dentro do tema central desta série de lives, que é as dimensões da cura interior. Quem está chegando aqui pela primeira vez, depois é muito importante assistir às outras duas partes que já se encontram aqui no nosso Instagram. Então, para você que está chegando pela primeira vez, depois assista às duas outras partes para que o assunto ele possa fazer um sentido maior para você. O ponto auge, da nossa live anterior foi entender que o estado de hiperconsciência nos auxilia muito no processo de cura, e ele envolve uma postura de mais observação e menos crítica, Porque o excesso de crítica ou o excesso de julgamentos, ele nos coloca em um envolvimento com o objeto do nosso julgamento, o que nos leva a perder a acuidade de percepção da realidade. Então hoje, o pessoal está chegando aqui ainda, estamos aqui iniciando o nosso assunto. Hoje então nós vamos falar de aprender a deixar a vida fluir. É curioso esse tema porque, na verdade, talvez envolva mais um desaprendizado, nos desvencilhar daquilo que nos limita. Não é bem exatamente um aprendizado, é mais desaprender tudo aquilo que nós acabamos assimilando, que vem nos privando de uma vida muito mais fluida, de uma vida muito mais fácil, não é que é uma coisa que eu venho sempre tratando nos meus encontros, seja aqui ou em palestras presenciais, essa facilidade que todos nós podemos ter na vida. Toda a minha abordagem, como vocês já sabem, vocês que me acompanham, vocês já devem ter notado que toda a minha abordagem está baseada em voltar para a nossa natureza, que é a mesma natureza de todo o universo. Voltar a cooperar com a natureza, ao invés de se opor a ela. Então essa foi uma compreensão tão profunda para mim, que no momento em que realmente eu adotei esse posicionamento, a minha vida se tornou muito mais fácil e os meus potenciais começaram a gradualmente aflorar. A chave foi entender que a natureza não opera pelo esforço, e sim a partir de um poder sutil que só flui quando você abandona o esforço. Parece até um paradoxo falar isso, não é? Mas é um fato que você pode constatar a qualquer momento, a partir do instante que você se permitir testar, experienciar isso na prática. Ou seja, é liberado um poder sutil a partir do instante que você muda o teu posicionamento diante da sua vida para um posicionamento não mais baseado em esforço. Esse é o nosso mote, é o ponto crucial
da nossa jornada de informações do nosso encontro de hoje. E aqui a palavra posicionamento, ela é muito importante. Eu venho sincronicamente sendo exposto a contextos que envolvem posicionamento, contextos de estudos, enfim. Então eu venho refletindo bastante na importância de nos posicionarmos diante da vida, porque é a partir da mudança do seu posicionamento, ou é a partir do momento que você assume um novo posicionamento, que tudo começa a funcionar de verdade, seja em que âmbito for. Há uma história muito interessante que eu gostaria de contar para ilustrar essa questão do posicionamento, né? Um homem havia morrido e despertou do lado de lá. E ele estava então em cima de um muro. Enquanto isso, havia um filósofo observando aquela cena curiosa de um homem em cima de um muro. De um lado do muro havia uma placa escrita Paraíso. E nela muitos santos e anjos gritavam, né, naquele lado do muro. Muitos anjos e santos estavam gritando numa verdadeira torcida, cheios de entusiasmo, dizendo: pule, vem para cá, não perca tempo, né? Então todos eles estavam realmente torcendo para aquele homem pular para o lado do muro que era o paraíso. E curiosamente, né, do outro lado do muro havia uma outra placa, né, que dizia inferno. E lá estava o diabo sentado, bem boêmio, elegante, fumando um bom charuto, na sua poltrona, serenamente observando aquela cena. Eis que o filósofo, então, não entendendo muito bem a postura do diabo, resolveu perguntar para ele: nossa, não estou entendendo. O pessoal lá do céu, do paraíso, eles estão lá numa verdadeira campanha, numa torcida, não param de gritar, buscando convencer aquele homem para ele pular do lado de lá, e o Senhor está aqui tranquilo, sem nenhuma ansiedade. Por quê? E aí então o diabo calmamente respondeu: você não entendeu? Em cima do muro já é o meu lado. Em cima do muro já é o meu lado. Ou seja, qual é a essência dessa história? Sem um posicionamento claro na sua vida, você ficará à deriva, à mercê das múltiplas intempéries, e a sua vida poderá se tornar um verdadeiro inferno, um verdadeiro caos. Aquela pessoa que não se posiciona, ela fica exposta, fica à deriva. Então, o nosso ponto de partida é adotar um posicionamento, é se decidir, a partir do momento que você tem a clareza, assumir um novo posicionamento. Então, a partir do momento que você se posiciona, já que o nosso tema central aqui da nossa live de hoje é as dimensões da cura interior, então a partir do instante que você se posiciona, né, você assume essa determinação, esse comprometimento para se curar, para ficar bem de verdade, para transformar a sua vida, para ter sucesso genuíno, você pode ter certeza que os meios chegarão até você. Os meios chegarão até você. Quando você entende que a natureza não opera pelo esforço e você adota este novo posicionamento mental e interior, tudo começa a mudar dinamicamente. Curiosamente, ao entrar numa postura sem esforço, como eu havia comentado,
há o acesso a um poder sutil extraordinário. Para isso, nós vamos então usar da visão do Dr. Hawkins e a sua escala para entendermos melhor como é possível, vivermos de uma forma mais fácil, nos curar de tudo aquilo que nós precisamos ser curados, não é? E eu encontrei no estudo do Dr. Hawkins uma grande inspiração. Você sabe que eu estudei profundamente a abordagem do Hawkins, inclusive tem até um curso meu online só tratando da escala Hawkins. Jesus faz também uma menção muito curiosa e incentiva o acesso ao poder sutil quando ele coloca: buscai-vos primeiro o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. E como eu busco? E como chegamos a ele? Então Jesus placidamente responde: aquietai-vos e sabei que eu sou. Então Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já estava apontando para o caminho de sucesso baseado numa atitude de ausência de esforço. Então ele citava: aquietai-vos. E há uma outra passagem interessante que ele diz: olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, não vos aquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então nós tivemos uma série de pistas, de orientações dos grandes mestres que passaram por aqui, e esses ensinamentos, eles estão por aí, muitos se perderam, mas todos eles são unânimes e mostram que o caminho para uma vida saudável, uma vida lúcida, uma vida plena, é o caminho em que você se baseia a partir de um poder sutil que só se manifesta em você quando você resolve, quando você assume este posicionamento de caminhar pela jornada da sua vida, não pelo esforço, e sim pelo poder sutil. Eu sempre coloco que há uma diferença muito grande, que as pessoas, por mais que eu explique isso, eu expliquei N vezes, as pessoas elas não entendem que há uma diferença entre esforço e dedicação. A dedicação ela é muito importante, e dedicar-se é agir sem resistência. Esforço é tentar agir com resistência. Então há uma diferença tremenda dentro da definição daquilo que aqui nós colocamos como esforço e dedicação. A escala Hawkins, e eu sei que é uma coisa muito complicada porque a nossa cultura foi montada nisso. Ela foi montada nisso. Então, muitas pessoas começam a depositar no esforço um valor, não é? E as pessoas acabam, então, de forma indireta, criando problemas, dificuldades para obter promoção social. A escala Hawkins, para quem ainda não teve contato, não é uma escala como foi amplamente divulgado na internet. Não é exatamente uma escala das emoções, como muitos abordam, Ela é um mapa da consciência contendo os níveis estratificados, desde os mais superficiais até os mais profundos. E o Hawkins então aplicou o conceito, que é o conceito de calibração, ou seja, ele verificou que dependendo do nível de consciência, ele tem uma maior ou menor calibração energética. A escala Hawkins, portanto, ela é uma representação gráfica dos estados de consciência ou níveis estratificados de consciência, começando dos estados mais superficiais até os estados mais profundos e internos da consciência. Cada estado de consciência, que nós vamos ver aqui, representa um campo energético atrator, que atua como um fator determinante
principalmente do seu comportamento e da sua própria realidade. Portanto, dependendo do nível de consciência que você se encontra, você vai desenvolver uma visão da vida, uma visão de Deus, uma visão de si mesmo, e você estará implicado em um processo emocional específico. Na verdade, a escala ela foi limitada entre 1 a 1000, mas ela é infinita para cima. Ou seja, o Hawkins, nos estudos que ele realizou, segundo ele não encontrou nenhum ser humano com a calibração 1000. Então nós teríamos de 1 a 1000. Então a calibração 1000 seria uma calibração muito avançada. Talvez pelo nível de consciência na calibração 1000, o nosso corpo físico não suportasse tamanho potencial energético, pode ser essa a razão, indicando que talvez, para além da calibração 1000, nós tenhamos necessariamente de estar numa outra situação, numa outra condição. O importante é entender que esses níveis estratificados, eles estão contidos em 2 dimensões. Os níveis abaixo da calibração de 200, depois eu vou detalhar essa escala, mas os níveis de consciência que eles estão abaixo de 200, que é o ponto crítico, são campos de energia, de consciência mais fracos e mais débeis. Mostrando que o indivíduo que opera a partir dos níveis abaixo de 200, ele está completamente na força ou no esforço. Logo, ele opera em conflito, em oposição à natureza da vida, em oposição à verdade. Os níveis de consciência abaixo de 200 ficam capturados em camadas de ilusão. E são estados de consciência geradores de sofrimento. Nós vamos ver depois como o processo de cura ele é possível a partir do instante que você acessa o nível de consciência em que a cura se torna viável. Se você estiver no nível de consciência abaixo de 200, eu vou daqui a pouco citar esses níveis detalhadamente. Se você estiver num nível abaixo de 200, a cura não é viável. Por mais que você queira, por mais que você tenha uma boa intenção nisso, não é viável. Para que a cura inicie em você, seja a cura do seu corpo físico, seja a cura de uma situação, você precisa acessar o nível inicial que viabiliza o processo de cura. Os níveis acima de 200, reparem que 200 é um ponto crítico, é um ponto de mutação na escala. Depois eu vou falar o que representa o 200. Mas os níveis acima de 200 são campos de energia da própria consciência de maior centramento e potência. Mostrando que o indivíduo que opera acima de 200 está no poder sutil. Logo, já tem mais posse de si. Logo, não se opõe à natureza da vida. Logo, ele está encontrando e exercendo a sua verdade. Nesses níveis, inicia-se o estabelecimento da verdade e o indivíduo está em uma jornada franca para o real. É algo muito interessante, porque parece que nós temos que chegar em um ponto comportamental em que nós somos capazes de sermos profundamente verdadeiros conosco e com os outros. A partir do instante que nós vamos porque boa parte dos nossos conflitos, eles estão embasados numa relação dialética entre aquilo que é verdadeiro e mentira dentro de nós. Quando há essas duas forças em oposição, ou seja, a verdade em você, obviamente, se opõe à mentira em você, a toda a falsidade que nós nutrimos, a toda insinceridade que nós nutrimos. E nós mentimos, nós não somos capazes de sermos sinceros porque nós acreditamos que na mentira nós temos a chance de nos defender e de nos proteger. E esse é um dos maiores desafios do ser humano.
Eu aqui, como facilitador, eu não estou me colocando numa condição superior como alguém que já atingiu isso. Eu também estou no meu processo. Eu estou me desenvolvendo. Mas a partir do instante que nós vamos nos tornando, portanto, real para nós, e para que você consiga se tornar real para você, você precisa ser verdadeiro com você. Precisa olhar para você de uma forma mais direta e mais franca, para então conseguir manifestar essa verdade no mundo. E essa é uma trajetória lindíssima, porque o exercício da verdade, da transparência, da integridade, vai agindo como um fator poderosíssimo, fator este espiritual de cura muito profunda. De cura muito profunda. De cura espiritual que vai repercutir na esfera emocional e, consequentemente, na esfera física. O desequilíbrio que nós criamos a partir desse conflito entre verdade e falsidade em nós vai criando a base para todos os tipos de desequilíbrio que resultam, em última instância, nas múltiplas somatizações. Toda doença no corpo, toda doença fora do corpo, se você está com alguma esfera da sua vida adoecida, saiba você que aquela situação ela só está adoecida por dois motivos: falta de posicionamento e conflito entre aquilo que é verdadeiro e falso em você. Então essa trajetória para o real, ela é a trajetória da cura. Ele começa, então o indivíduo que ele está nesse movimento, ele começa a se tornar mais real para si mesmo. E ele começa a entrar em contato com a realidade das coisas, até atingir a realidade última nos níveis a partir de 500 para cima. Então, à medida em que se avança na escala, menor o conflito, maior é o grau de realidade de si mesmo. Então, abaixo da calibração 200, os indivíduos ainda não estabeleceram, não colocaram a sua energia no mundo, e sem esta instalação energética genuína, o indivíduo se torna refém das ilusões da sua própria cabeça, do seu próprio ego. No entanto, quando você consegue colocar a sua energia no mundo, assumindo a sua verdade, assumindo quem você é sem conflito, com coragem, por isso coragem é um ponto crítico na escala, você agora está na sua zona de poder. Em outras palavras, o verdadeiro poder só é possível quando deixamos de ser ideais para sermos reais no mundo. A verdade ela estabelece um campo que em si mesmo nos empodera e nos conduz a desvelar a realidade. Há que se revestir de muita coragem e plena aceitação para ir rumo ao real. Por isso que coragem é o ponto crítico na escala Hawkins e a aceitação é o momento do verdadeiro empoderamento. Vivemos presos na ideologia e não estabelecidos no real. Em outras palavras, estamos presos na cabeça, estamos boa parte do tempo presos na nossa cabeça e não integrados no todo corporal. Essa integração no todo corporal, ela vai ocorrendo gradualmente à medida que nós vamos nos desvencilhando das bolhas de ilusão, das ideologias, das mentiras, para sermos seres estabelecidos no real. A escala Hawkins ela demonstra os campos de consciência que vamos ativando para sairmos da ilusão, da mentira, do falso, para penetrarmos no mundo real. Então, os níveis de baixa calibração são níveis envolvendo o conflito entre o real e a ilusão. Quanto sofrimento você não gera de modo desnecessário por criar ilusões e se apegar às ilusões? Abaixo de 200, nós temos, portanto, estados ilusórios que o forçam a uma imagem deturpada de si mesmo.
e, consequentemente, do mundo. Obviamente que enquanto você estiver capturado por tais campos energéticos de baixa calibração, o seu comportamento, atitude e percepção estarão completamente matizados por ilusão e estará preso no conflito e funcionará de forma falsa e não íntegra. O ser humano médio, ou seja, a maioria, vive um drama que está completamente embasado em culpa. Não há fator de maior adoecimento do que culpa. E culpa tem uma calibração na escala de 30. Eu posso afirmar com bastante tranquilidade que a maior parte das suas questões, insucessos, bloqueios e conflitos, logo toda a sua camada de sofrimento autogerado, está embasado em culpa. Esse é o drama do ser humano. Há estruturas no planeta que atuam para levá-lo a se sentir cada vez mais culpado. E ninguém precisa vir com você. A sua jornada é sua. Nós temos que sair da arrogância de querer levar os outros conosco. E entender que o nosso caminho é nosso. E que se o outro não te pediu absolutamente nada, você não tem o direito de querer levá-lo para o caminho da luz. Isso é lucidez. Isso é lucidez. Há mecanismos sutis que o forçam a se sentir envergonhado. Como uma pessoa governada por campos de consciência tão débeis poderá atingir o seu ápice? Não há como. Desta forma ela se manterá anexada às linhas de tempo ou às linhas de vida que correspondem àquela calibração. Linhas de vida profundamente infelizes. Então, para nós atingirmos o ápice, toda a nossa plenitude enquanto potencial, nós precisamos primeiro nos curar. E essa cura ela é contínua, ela é gradual. E aqui, quando eu me refiro à cura, eu estou falando de nos desvencilhar das ilusões. E esse caminho não deve ser solitário, é um caminho maravilhoso, através do qual você terá a vida, você terá o universo do seu lado. As pessoas falam, mas é um caminho muito solitário. Não, se para você é um caminho solitário, você está se equivocando com alguma coisa. Porque quanto mais você está em você, mais prazerosa se torna a jornada, porque você está na sua solitude, desfrutando da sua presença e de forma divertida e leve, seguindo. Basicamente, há 3 níveis gerais de consciência. O primeiro nível é o estado de consciência inercial. Inercial. Então tem pessoas que são governadas pelo nível de consciência inercial. Estão com a vida parada, estão na inércia, estão procrastinando o tempo todo, elas estão governadas por esse nível de consciência inercial. O segundo nível de consciência é o nível enérgico, em que o indivíduo já sente mais energia, ele tem mais poder de ação na própria realidade. E o terceiro estado de consciência, são níveis gerais, seria o nível de consciência pacificado. Pacificado. Existem diversos níveis de consciência ou estados perceptivos dentro desses níveis gerais. Então, por exemplo, o nível de percepção inercial, você tem alguns níveis de consciência que se desenvolvem ali. Então, cada nível de consciência cria um posicionamento interior. Cada posicionamento interior estabelece um contexto de realidade dentro da sua visão, da tua perspectiva. E cada contexto gera um significado. Aí surge a sua vida, ou a forma como a sua vida está funcionando, está correlacionado com esse nível que você está agora. Qual é a lente de percepção que você está usando para ler a realidade?
Cada nível de consciência produz em você uma inclinação de percepção. É isso que nós precisamos citar. Por exemplo, vamos falar um pouquinho, vou dar um exemplo que eu sempre dou, que é muito interessante, que é o exemplo envolvendo Mahatma Gandhi e o colonialismo britânico, não é? Na Índia. Como Mahatma Gandhi, um único homem, sem violência, conseguiu sobrepujar, superar o colonialismo britânico, o Império Britânico, e libertar a Índia do domínio inglês. O que tinha ali de diferente no Gandhi, que ele, um único homem, sobrepujou todo o império? E dentro do estudo do Hawkins, quando ele foi medir a calibração dos valores, preste atenção nisso que eu vou falar agora. Quando o Hawkins foi examinar e medir a calibração dos valores que Gandhi havia embasado a sua proposta, esses valores estavam calibrados em 740 na escala. 740. E quando Hawkins ele foi examinar os valores embasados no colonialismo britânico, esses valores que eram profundamente egocêntricos, eles estavam calibrados em 175. Orgulho, o orgulho inglês. Então, não havia como Gandhi, sozinho, não superar o império, porque Gandhi estava embasado em 740. O Império Britânico estava embasado em 175. Então o Império operava a partir de um esforço hercúleo e Gandhi estava operando dentro de um poder sutil. E foi por isso que ele então conquistou a independência da Índia. E nós não estamos falando aqui, veja bem, de amor e compaixão. O que eu estou colocando é entender como a sua visão de mundo, como os valores que você escolhe para embasar o seu posicionamento na sua vida podem te conectar com níveis de consciência mais potentes que vão fazer com que você opere com muito mais poder e menos esforço. Ou seja, você está operando a partir de valores cosmocêntricos ou conscienciocêntricos, ou você está operando em valores egocêntricos? Né? Isso é pra gente pensar. Isso é pra gente pensar. Quando você foca num projeto que você quer realizar, você só está pensando no retorno financeiro que aquilo vai te dar? Orgulho, desejo tem calibração 125 na escala. Então a pessoa que só deseja ganhar dinheiro pelo dinheiro, ela está numa calibração de 125. Portanto, ela está preso em esforço. Agora, se essa mesma pessoa que tem um projeto a ser realizado, ela não está exatamente focada no retorno financeiro em primeiro lugar, mas ela está mais focada em como aquilo pode agregar o maior valor possível a todos que estarão ali presentes, participando daquilo. Então ela naturalmente calibra o seu projeto, a sua empresa, numa calibração muito mais alta. E consequentemente a empresa, o projeto tenderá a dar muito mais certo sem precisar fazer muita coisa. Então, nós temos que entender isso. E nós precisamos primeiro, antes de pensar em amor,
Nós não estamos prontos para amar, infelizmente, porque nós somos incapazes ainda de respeitar a vida e todas as formas de vida. Então não é importante agora falar de amor. Porque se você não consegue respeitar as diferenças, se você não consegue respeitar a vida, se você não consegue respeitar todas as formas de vida, você não está pronto para amor. Porque o respeito profundo, ele é um ensaio para o amor. Então se você não respeita, você não consegue amor, você não tem condições de amar. Eu falo amor genuíno, não falo do amor egocêntrico, que não é amor. E isso é muito importante. O amor próprio, que é fundamental, ele só vai eclodir em você a partir do momento que você conquistar um nível de respeito próprio profundo. Profundo. Eu vejo muitas pessoas com discursos muito poéticos, falando porque nós temos que amar o próximo, porque o amor é tudo, porque a compaixão é tudo, mas na prática, você ainda resiste em respeitar o outro como ele é? Então vamos focar naquilo que é viável para o ser humano, naquilo que é possível, naquilo que é possível na prática. Não há nada mais prático do que espiritualidade. O meu papel aqui como facilitador é trazer você para a realidade e sair dessas ideologias que lhe tiram do contato com o real. Tem até um texto muito inspirado, que é, inclusive um amigo meu, um abração pro Fernando, ele está aqui assistindo a live, não é? Foi ele que até me mostrou um texto extraído de uma das lives que eu dei, em que eu falo que a vida não tem nenhuma intenção de te frustrar, de te decepcionar. A vida só tem a inteligência da vida, ela tem apenas um objetivo com você: te arrancar das bolhas de ilusão que você mesmo cria, para te devolver para o solo da realidade, porque é o único lugar possível de crescer e se expandir enquanto consciência. Quando a pessoa fala assim, nossa, mas que decepção, a vida foi muito injusta comigo, a vida me decepcionou, a vida me frustrou. Não. Em nenhum momento a vida te frustra. Em nenhum momento a vida te decepciona. A vida, a inteligência da vida está sempre pronta para te arrancar das bolhas de ilusão que você se apega, para voltar para o solo seguro e sagrado da realidade. É assim que você cresce. É ali que você tem potencial para crescer. Enquanto você ficar preso nas ideologias, nos discursos bonitinhos, nos discursos poéticos, você estará ainda assim, por mais bonito que seja o discurso e a crença, ainda assim você estará capturado por uma bolha de ilusão e não será capaz de degustar do sabor da verdadeira paz e felicidade que a espiritualidade lúcida pode lhe dar. Esse é o ponto. Então veja, vamos falar rapidamente dos níveis de consciência e da escala Hawkins para nós entendermos como a cura acontece, em que momento você se torna apto para se curar, seja do que for. E em que momento você então se empodera de verdade? Eu já passei por processos de cura físicas até muito profundos, não é? Já tive uma situação autoimune muito séria. Ninguém soube disso, nunca contei, mas há 20 anos atrás eu fui diagnosticado com uma disfunção autoimune que não tem cura. E aqui estou eu saudável. Os médicos queriam entrar com corticoides, com cortisona, e em um momento eu até pensei em passar pelo tratamento,
E num segundo momento eu assumi o posicionamento, eu vou me curar disso. E usei o quê? A minha consciência. Para vocês terem uma ideia. E dentre outras curas emocionais e espirituais, né, que eu teria que ter mais tempo para entrar nos detalhes. Um dia eu entro numa live só para contar em detalhes como foi esse processo. Então veja bem, o primeiro nível da escala Hawkins, que é o nível basal de consciência, que é um nível de consciência muito débil, muito fraco, de baixa densidade consciencial, né? Ele opera num orbital, no campo de consciência muito, muito lento. E esse nível de consciência é vergonha. Então, na vergonha, para o indivíduo que está na vergonha, o mundo é um mundo humilhante. A visão que ele tem de mundo é um mundo humilhante. E a visão que ele tem de Deus é a de um ser que despreza, e a emoção que ele sofre é a da humilhação. Então veja, cada nível de consciência estabelece um contexto de visão de mundo, de visão de Deus, de visão de si mesmo e o processo emocional que ele está preso. Então, no caso da vergonha, o processo emocional que o indivíduo está preso é a humilhação. O nível de consciência da vergonha captura a pessoa num processo em que ela está exercitando uma espécie de suicídio passivo. O indivíduo na vergonha, ele nega o princípio da existência. Então, se ele nega o princípio da existência, ele não quer existir, ele se contrai, ele se fecha, ele está praticando um suicídio passivo. Por isso que é o nível de menor calibração, porque é a negação da existência, o negar o existir. Então ele está num processo de aniquilação. Né? O tímido é uma pessoa muito... que o tímido ele está preso nesse processo, em maior ou menor grau. E tem pessoas que vivem um estado de vergonha crônico. Né? A pessoa ela não consegue nem sair de casa, porque ela está presa nesse processo. Então, o interessante em observar esses níveis é o contexto que eles criam em nós, envolvendo visão de mundo, envolvendo a visão de nós mesmos, envolvendo a visão de Deus. Então, quando o indivíduo ele sai da vergonha e entra na calibração seguinte, que é 30, é a calibração da culpa, ele percebe um mundo de ódio de si mesmo. Então, o processo que ele está, na verdade, é de ódio de si mesmo. E o mundo que ele concebe é um mundo de sofrimento e pecado. E a visão de Deus é um Deus que condena. Então, se ele sente culpa, o mundo é um mundo de sofrimento e pecado. E o Deus desse mundo tem que ser um Deus que condena. Então, avançando na escala, nós temos a calibração 50. Na calibração 50, o indivíduo ele vive a apatia. É um mundo de desesperança. Então, o indivíduo que está apático, ele concebe um mundo desesperançoso. O mundo é visto sem esperança. E o Deus desse mundo é simplesmente um Deus que não se importa. E aí nós avançamos de 50 para a calibração 75, tristeza. Então, a pessoa que está em tristeza, no nível de consciência da tristeza, ela vive um mundo de arrependimento, de perda. Né? Então, para ela o mundo é triste. E a pessoa está no desânimo, sem nenhuma inspiração. Eu estou sendo muito sucinto, só para a gente visualizar esses níveis. Já no nível 100, nós temos medo. Né? Então, 75, tristeza, 100 é a calibração do medo. Então é um mundo amedrontador. Obviamente, se ela está no meio do mundo, é amedrontador. Então ela vive repleta de preocupações, de ansiedades, e o processo ali é um processo de deflação da autoestima. Portanto, o Deus de um mundo amedrontador é um Deus punitivo e também amedrontador. E aí passamos agora
para a calibração 125. Então, veja, o nível sem medo tem menos energia do que o nível 125, que é desejo. No desejo, a pessoa passa a ter mais energia. Só que para a pessoa que está na calibração do desejo, o mundo é sempre frustrante, porque a pessoa quer sempre mais. O processo aqui é de aprisionamento. Ela está presa. A pessoa que está muito no desejo, ela está aprisionada nos objetos do seu desejo. Como ela se frustra, porque muitos desejos vão ser frustrados, a visão que ela tem de Deus é a de um Deus separado dela. E que tipo de Deus irá impedir com que ela alcançasse os seus desejos? E aí vamos para a próxima calibração, 125 desejo, 150 raiva. A exasperação de um mundo frustrante leva ao ressentimento e à raiva. Então a pessoa raivosa, que está no nível de consciência da raiva, ela sempre vê o mundo como um lugar competitivo. E um Deus que vai retalhar, um Deus que é vingativo. Então, por exemplo, a pessoa tem uma loja de carro, e se alguém abrir uma loja perto da dela, ela fica com raiva, achando que a outra pessoa vai tomar o negócio dela. Não há um senso de cooperação. Quanto mais lojas tiver naquela região, melhor serão os negócios, pois vai atrair mais pessoas, enfim. Ela não tem essa perspectiva. E chegamos na calibração de 175, orgulho. O seu valor é pelo que tem. Então, o orgulhoso, ele concebe um mundo de status. O ponto fraco do orgulho é a negação, a arrogância e o desprezo. Então, o processo aqui é de inflação do ego. Enquanto na tristeza você tem a deflação da autoestima, no orgulho você tem a inflação do ego. Então aqui o mundo é um mundo de status. O ter é superestimado. Aqui há a negação de Deus, que é, na verdade, a condição dos ateus. O orgulho também ele pode ficar polarizado e se tornar a intolerância religiosa e o fanatismo. O meu Deus é o único que existe e, portanto, é o melhor que o seu. Né? Ou seja, o orgulho é o nível de consciência que calibra tanto os ateus na ciência quanto os religiosos fundamentalistas. Então, um religioso fundamentalista fanático e o ateu na ciência, por incrível que pareça, eles estão no mesmo nível de consciência. Porque eles estão negando. O fundamentalista religioso nega o Deus do outro e o ateu nega a existência de Deus. Interessante. Se olharmos no mapa, a seta até o nível de consciência de 175 está direcionado para baixo. Ou seja, de 175 para baixo, o sofrimento é cada vez maior. Então, é também a dimensão do vitimismo. Então, de 175 para baixo, orgulho, desejo, raiva, medo, tristeza, medo, apatia, culpa, vergonha, todos esses níveis são governados pelo vitimismo. E a pessoa opera, não há empoderamento, e a pessoa então opera basicamente pelo esforço. Então chegamos no nível da coragem. Era esse ponto que eu queria parar hoje, a nossa live. 200 é o ponto de mutação. É o ponto em que você se liberta da dimensão do esforço e inicia o contato com o poder sutil. Ao elevar para a coragem, há um nível de verdade. O que é coragem nesse processo? A pessoa revestida da coragem, ela encara, ela lida com os fatos, ela consegue encarar os fatos. E aqui é o início do empoderamento. Pois ela começa a dizer a verdade sobre si mesma, porque até para dizer verdade você tem que ter coragem. E aqui o mundo é um mundo desafiador, cheio de oportunidades, e ela começa a considerar Deus mais aberto e aceita que não sabe ao certo o que é isso. Ocorre o fim da vitimização. A coragem em estabelecer na sua própria verdade o leva também a respeitar a verdade sobre a vida.
A vida é o que é. As pessoas são o que são. E isso impulsiona o indivíduo para o próximo nível. Então veja, coragem é o início da cura. Você só se torna apto para se curar quando você acessa o nível da coragem. E é uma coisa interessante, vou dar um exemplo que é real. Quando Hawkins estudou os 12 Passos, que é um programa de recuperação dos alcoólicos anônimos, que é um programa de muito sucesso no mundo inteiro, o Hawkins ficou muito encantado e ele queria estudar para ver o que tinha ali que realmente funcionava. E ele descobriu que o primeiro passo do programa é a coragem. A coragem de encarar a sua realidade. Eu sou um alcoólatra. Enquanto o alcoólatra ele não assume que ele é um alcoólatra, ele não está pronto para a cura. Porque a cura ela só inicia quando você primeiro tem a coragem de reconhecer o fato. Depois da coragem, virá a aceitação. Mas você não é capaz de aceitar sem antes ter a coragem de reconhecer o fato. E era essa mensagem que eu queria deixar aqui hoje, para nós pararmos neste ponto e para retomarmos na quinta-feira, para darmos continuidade a esse assunto. Então, coragem é o início da cura. Aceitação é o aprofundamento na sua cura. Então eu queria terminar nosso encontro de hoje. Nós vamos retomar esse assunto aqui. Lembrando que nós paramos aqui na calibração 200, coragem. Na quinta a gente vai retomar desse ponto. E para concluir, né, aqui é um assunto muito amplo, eu só estou apresentando, né? E para concluir, eu gostaria de convidar a todos vocês para participar da nossa edição envolvendo o estado de hiperconsciência, que é a hiperincursão. Nós vamos ter uma edição agora, dia 29 de outubro, em São Paulo. Para você que está buscando o seu processo de cura, você precisa viver essa experiência espiritual de um dia. É um dia todo de vivências, de sensibilizações, para que você acione este processo, para que a inteligência mais profunda em você possa operar na direção da sua cura, da tua transformação. E no dia 5 de novembro nós teremos a edição da hiperincursão nível 2, para quem fez o nível 1, não é? Que nós vamos então trabalhar a dimensão muito antiga em nós, primitiva do nosso bicho interior, da nossa sombra, para que você restaure a potência no plano material, para que você possa ter sucesso, possa ter saúde, possa ter bons relacionamentos, possa ter prosperidade. Todos esses pilares, quem cuida é a nossa constituição chamada de bicho ou sombra. Então, para quem tiver interesse em participar dessa vivência espiritual, clique no link da minha bio para falar com a nossa equipe e você então será orientado em como fazer as inscrições. É importante frisar que são vagas limitadíssimas e as vagas elas estão se extinguindo, elas são preenchidas muito rapidamente. Tem pessoas que já fizeram 2, 3 vezes e vão fazer a 4ª agora. Tamanho é o potencial de cura que a hiperincursão nos oferece. Então, para você que quer participar, clique no link da bio aqui para falar com a nossa equipe. Pessoal, espero vocês na quinta-feira, no mesmo horário, às 20 horas, para darmos continuidade a esse assunto fascinante que é as dimensões da cura interior. Forte abraço e até lá!